Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Neo Sapiens. Eu sou Sidney Costa, um dos hosts desse canal e divido esse ambiente, essa bancada com ele, meu brother, meu irmão de todas as horas, de vermelho, tá lindo, com jacarezinho aí. Merchan? Não. Marcelo Menino. Fazendo merchan de graça, merchan, né? Pô, estão ganhando dinheiro contigo aí. Então, ó, por favor, alguém aqui me patrocine. Olha aí, ó. Fala aí, galera. Muito bom estar aqui. Fazendo mais um episódio. Hoje vai pegar fogo, como eu já ouvi aqui. Nessa jornada tão bacana que a gente tem. E toda vez que tem a gravação é um dia muito especial pra gente. Pra gente a gente se prepara, né? Toma banho. Toma banho. Geralmente não fazemos isso. Então, vamos nessa jornada, né? Vambora? Fala aí quem é o convidado. Então, vou falar do tema, né? Do tema. O tema é o novo homem. O novo homem. Eu não sei se deveria ser o artigo definido. Eu fiquei pensando depois, né? Estudando o nosso convidado, seria o novo homem ou um novo homem, né? Interessante isso, né? Muito, muito. Se a gente falar dele, a gente vai poder falar que é um novo homem. Se a gente puder falar de todo mundo que tem assistido o Neo Sapiens, a gente vai falar sobre os novos homens, né? Os novos Neo Sapiens. Isso. Né? Para falar sobre esse tema intrigante, um assunto bem complexo, até por uma frase simples, mas o que é o novo e o que é o homem, né? Convidamos ele, Douglas Cavalcante. Douglas, é um prazer ter você aqui, muita honra. Obrigado pela sua presença e disposição aí e a sua atenção para com a gente, né, irmão? Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por você estar aqui, se colocando à disposição de conversar com a gente e a gente entregar mais uma mensagem, mais uma conversa bonita aí pra galera. Muito obrigado, viu? Gratidão. Irmão. Para quem está acompanhando a gente geralmente sempre lê, né, a mini bio do convidado, Douglas, para a audiência saber com quem a gente está conversando. Douglas Cavalcante, escritor de 3 livros, temos dois aqui, tá? Entre o Céu e a Terra, né? A gente pecou aí com número 1, né, Douglas, que não está aqui. Número 2. Número 2, desculpa por não termos aqui, mas estamos representando com 1 e o 3 aqui. Terapeuta holístico em independência química, aromaterapia, entre outros. Youtuber, locutor e profissional na área de segurança. Eu fiz um adendo aqui, Douglas. E se você me permitir, eu vou colocar como um ex-pastor universalista. Gratidão. Eu adoro essa gratidão. O Douglas é desprendido de tudo, irmão. Ele já não está mais aqui. Compositor. Já ouvi falar que foi MC. Exatamente. Então a gente vai trocar uma ideia sobre tudo, né? Bora! E hoje você me deu essa benesse, esse direito de fazer a primeira pergunta, né? E eu sempre fico, de certa forma, entusiasmado e também preocupado com a primeira pergunta, porque é ela que vai, geralmente, nos ajuda a dar o rumo, né? E o que a gente tem aqui é sobre o novo homem de um ex-pastor que se diz ou se tornou universalista. Eu queria contextualizar isso para quem está assistindo a gente, Douglas. Como é que é como é que se dá? Primeiro, a gente sabe efetivamente que você deve ter passado por diversos estudos profundos e aprofundados sobre a Bíblia e, de repente, acontece um chamado, um portal à sua frente e você resolve atravessar e se tornar universalista. Eu queria que se você pudesse contextualizar essa trajetória e, por final, da minha pergunta, eu ia pedir para você também contextualizar o que é ser um universalista. Bem, primeiro gratidão. Gratidão é nossa, irmão. Sidney e o Marcelo, né? Eu gosto muito do sorriso do Marcelo. Marcelo Menino. Obrigado. E é um sorriso de menino. Obrigado. E eu fico muito feliz porque estão me dando a oportunidade de estar podendo apresentar a minha vida mais uma vez, porque todos os dias eu compartilho a minha vida para as pessoas terem consciência que é possível você vencer.
mediante a qualquer situação que você passe na vida. Senti o desejo de ajudar um amigo meu, pastor Batista. Poxa, a gente está precisando da tua experiência lá com a juventude da Igreja Batista. A gente precisa de uma liderança lá para liderar os jovens batistas. Aí fui para a Igreja Batista. Aí desenvolvemos um trabalho na Igreja Batista. Aí eu peguei toda aquela experiência, bagagem que eu já tinha com jovem, tanto de baile, como de outras experiências da Igreja Universal, Sinais e Prodígio, congregação. Fui juntando tudo e passei aquela experiência para os jovens da igreja. Aí o pastor foi e perguntou ao filho dele se ele poderia e se ele permitiria que eu assumisse o grupo jovem, porque o filho dele que era o responsável do grupo jovem, que é o Eduardo, se eu não me engano hoje, pastor Eduardo. E o grupo jovem não avançava. E aí o pastor Carlos falou comigo, eu fui assumir o grupo jovem. E ali começamos a desenvolver várias ideias, né? Que aí você já vem com a bagagem. Aí começamos a trabalhar com comunidades, comecei a desenvolver trabalho no Jacarezinho. Aí ajudamos a recuperar ex-dependente químico. Ex-digo porque a gente tirava da dependência, centro de recuperação, e saía de lá recuperado, transformado. Muitos tiveram família, muitos se reconstruíram, se tornaram líderes religiosos, né? E aí a minha trajetória foi assim, a gente foi crescendo. Até um dia que um outro pastor, poxa, eu já estava como missionário, né? Já estava como missionário. Não sei se eu trouxe aqui também, não trouxe não. Eu já estava como missionário. Aí como missionário, tem aqui. Aí eu trouxe já estava como missionário. Aí esse líder religioso aqui, esse pastor, do Complexo do Alemão, lá de cima da parte, uma das partes mais altas, pastor Manuel Feitosa, falou: missionário, eu precisava, isso aqui é um título também lá de missionário, eu precisava de você no Complexo do Alemão. E aí eu fui e falei assim: tá bom, pastor, mas o que está precisando lá? Ah, estou precisando de tudo, mas principalmente de uma liderança jovem. Você sabe que o jovem, ele está com aquele gás, né? E esses líderes pastorais, e nisso eu já estava intitulado como missionário pela Igreja Batista. E aí fui para o Complexo do Alemão. Cheguei no Complexo do Alemão, aí o pastor foi desenvolvendo trabalho comigo, e ele tinha acabado de sair de um problema sério que houve dentro da igreja dele, de divisão. Falei: vamos levantar a cabeça, vamos levantar isso aí, vamos trazer o povo de volta. E aí começamos a desenvolver trabalhos na comunidade, e aí eu fui e fundei um programa de rádio, uma rádio comunitária dentro da comunidade. Mas era uma rádiozinha que atendia poucas pessoas. Nisso eu conheci um morador. Aí o morador foi e falou assim: Douglas, eu estou querendo abrir uma rádio comunitária com alcance maior, mas fica lá em cima no pico, e tem uma caixa d'água lá, e a gente vai ter que quebrar essa caixa d'água. Mas eu já consegui autorização para a gente abrir a rádio lá. Então tá bom, vamos lá. Aí quebramos, nós mesmo alugamos a britadeira, quebramos, colocamos os aparelhos lá dentro e abrimos uma rádio comunitária. Mas ele só queria que fosse religiosa, que atendesse só o povo religioso. E ele era DJ, que o nome dele é... esqueci do nome dele agora. Na época ele era conhecido como Rabicó, o apelido dele, né? E aí nisso começamos a desenvolver esse trabalho dentro da comunidade. Aí eu ficava dentro da rádio para ele, e ele como cabeça, que tinha aparelhagem toda, ele era o responsável, ele ia para fora buscar os patrocínios, e eu ficava administrando a parte interna da rádio, recebia os pastores, as lideranças, e atuando como missionário. À noite eu ia para a igreja como missionário com o pastor Manuel Feitosa. E aí nisso eu desenvolvi os trabalhos lá com o pastor Manuel, né, e ia desenvolvendo aquele trabalho com todo equilíbrio.
Dentro desse andar, dessa carruagem todinha, a minha esposa estava sempre do meu lado. Ela sempre esteve do meu lado. Essa época aí você já tinha mais idade, já estava casado? Eu já estava casado. Só que a Vitória não tinha nascido ainda. Uma filha. A Vitória ia nascer ainda. E nisso, no andar dessa carruagem, a minha esposa engravidou e a Vitória nasceu. E a gestação da Vitória foi difícil, veio como prematura. E nisso que ela nasceu, nós abraçamos essa responsabilidade e caminhávamos com ela dentro da comunidade e em qualquer lugar que a gente fosse desenvolver um trabalho voltado para o lado espiritual e social, a Vitória estava sempre presente. A Vitória sempre esteve presente em tudo. Então nós fomos, com o passar do tempo, desenvolvendo esse trabalho e, ao mesmo tempo, fazendo essa divulgação para as demais famílias, a importância da união da família, porque aí agora era Douglas, Eleus e Vitória. Eram os três. E diversos tipos de evento que tinha, a gente carregava ela no carrinho, dentro da comunidade, sem acessos de carro. Levava ela mesmo, andava 1, 2, 3 quilômetros, fazendo esse trabalho árduo mesmo. Mas o tempo foi passando e a igreja foi voltando a encher novamente. Então aquele problema que o pastor teve já estava sendo sanado. E nisso, eu com a responsabilidade na rádio também, conheci, com o passar do tempo, um político dentro da comunidade. Porque aí eu já estava conhecido na comunidade. Por quê? Por eu ser o responsável da rádio, dentro do Complexo do Alemão, eu tinha voz. E as pessoas me conheciam. Canitar, Fazendinha, Complexo, Morro do Adeus, Del Castilho, aonde tinha os bairros em volta, Bom Sucesso, Cruzeiro, estavam sempre ouvindo Douglas Cavalcante, missionário Douglas Cavalcante. Sempre me apresentava assim, na rádio. Então, os evangélicos batistas, aí fui recebendo pastores de diversas denominações. E nisso eu divulgando o trabalho. Mas eu ainda até então era missionário, e conhecido como missionário. E nisso a Vitória foi crescendo, os trabalhos foram crescendo, e aí conheci um deputado chamado Noel de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar, através de uma menina chamada Márcia, que hoje é missionária, está na Inglaterra, a gente está sempre conversando no Instagram, né? E a Márcia falou: Douglas, eu vi que o melhor caminho para o Noel era você, porque você tem o microfone. E além do microfone, você é humilde e simples. O Noel gosta muito de pessoas assim, simples, né? E aí me apresentou o Noel, fizemos todo um aparato, um café da manhã, depois um churrasco, recebi ele na comunidade. E ali o trabalho continuou deslanchando. E ali eu já fui me estabilizando mais financeiramente, que até então só dependia de ajudas, né, doações. E o tempo foi levando, eu fui crescendo, e aí desenvolvemos vários trabalhos sociais. E aí foi onde eu conheci o meu amigo Hilton Fonseca, e aí conheci o Urubatã, e fui conhecendo várias pessoas dentro da política, a Rosinha, Garotinho, e aí fui conhecendo todo mundo, né? E o modo geral. Só que muitos percebiam, com o tempo que eu fui observar isso, que eu era um pastor diferente, um missionário diferente, mas me chamavam de pastor já. Por quê? Porque eu era um missionário que falava com o kardecista, um missionário que sentava com o padre e almoçava com ele na mesa. Um missionário que conseguiu um apoio para que hoje estivesse, que hoje tenha, né? Mas que estivesse na época e hoje tem, uma capela chamada Santa Rita de Cássia. Eu fui a ponte para existir essa capela lá, no Complexo do Alemão, no loteamento. E o padre me recebeu na paróquia. Sentou comigo, conversamos. Então eu não olhava, sentava com o pai de santo, com a mãe de santo, sempre
olhando o próximo, sem ter essa percepção que eu tenho hoje, não do Sidney, não do Marcelo, mas do ser que está como o Sidney, o ser que está como o Marcelo. Eu já tinha essa visão, mas não a nível do conhecimento que eu tenho hoje, ver todos iguais, no sentido de consciência espiritual. Então, eu já desenvolvi esse trabalho. Então, nisso, eu parei de desenvolver o trabalho na comunidade, porque o deputado tinha sido reeleito, não tinha como me encaixar, porque o grupo já estava fechado, mas o deputado se colocou à disposição para me colocar, devido ao trabalho que eu fiz social. E nisso, eu fazia um trabalho diferente na política. E muitos ao meu redor achavam estranho, porque eu fazia um trabalho, quero saber se ele é flamenguista ou vascaíno, ou se ele é são paulino, se ele é corintiano, se ele é do Atlético Mineiro. Eu quero saber que ele é um ser que está precisando de ajuda. Eu não estou olhando a camisa dele, o time dele. Eu estou olhando ele como ser. Então, às vezes, haviam certos debates, dentro até do próprio gabinete, que eles percebiam que eu não jogava o jogo como queriam. Eu jogava o jogo como universalista, sem saber que era universalista. Tá me entendendo? Isso já estava dentro de mim, como um ser, como um espírito. E aí fui desenvolvendo o trabalho, fui crescendo, e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho e orientando a Eleusa, minha esposa na época, né, e ensinando a Vitória. Olhar de um modo geral. Por mais que ele venha vestir uma outra camisa, diferente da minha, mas somos um, no sentido de espírito. Somos iguais. Ele não é melhor do que eu, porque ele é loiro, dos olhos verdes, e eu sou moreno, dos olhos castanhos. E nem eu sou melhor do que aquele ali que é negro. Somos todos iguais. Então, no sentido espiritual, isso aqui é só uma roupagem. O novo homem, na verdade, já estava dentro de mim, nesse sentido de visão, olhar para dentro. Só que até então, isso eu ia carregando sem ter essa visão do autoconhecimento. Investi pesado nessa área. E aí eu fui crescendo. Nessas experiências e nessa andança, aí eu conheci um pastor que queria fazer um trabalho dentro do Complexo do Alemão. Uma convenção onde ele estaria consagrando diversos pastores. Missionário, eu precisava de você lá. Aí eu falei, tá bom. Você tá com o pastor Manuel Feitosa? Tô, mas já tô me desligando de lá, porque a igreja já voltou a encher novamente e a minha missão está acabando lá. Não vou fazer mais parte. Então, eu vou te fazer um convite. Quero que você me ajude, porque eu já vi que você tem talento e você também está buscando isso. Falei, sim, é porque eu, como pastor, vou ter um know-how maior para me desenvolver o que eu tenho em mente. Eu tenho um título. E nós vivemos em um mundo onde o título fala alto. Então, eu precisava desse título também. Aí ele falou, não, você sempre foi pastor. Você só não tem o título. Então, me ajuda lá na convenção e eu vou fazer a sua consagração pastoral. Mas você precisa de um pastor também para te orientar. E me apresentou um pastor chamado Carlos Carneiro, lá no bairro de Bom Sucesso. Ele mora próximo à estação de trem. Aí conheci o pastor Carlos Carneiro, ficamos amigos e tal, aí criou-se toda aquele ambiente de vibração ministerial, pastoral. Aí no dia da consagração avisei para minha esposa, falei, ó, minha esposa não queria ser missionária. Falei, ó, você precisa receber esse título porque
eu vou precisar de uma missionária do meu lado. Até mesmo porque você vai estar de frente com outras missionárias. Não é para você aparecer, entendeu? É porque você é a esposa do pastor Douglas. Aí ela compreendeu. Aí nisso que ela compreendeu, pronto. Aí chegou o dia da consagração, um evento gigantesco no Complexo do Alemão, uma igreja grande. Fomos consagrados, eu a pastor, e ela foi apresentada à missionária, porque não existe consagração de missionários. Na verdade, é uma apresentação, né? E ali eu fui consagrado. Nisso eu me tornei pastor. Compreende? Aí nesse meu andar pastoral, ministerial, fomos vivendo diversos tipos de experiências na área ministerial. Aí fundei outros ministérios, ajudei outros pastores a fundar ministérios, mas sempre servindo, sempre servindo. Eu atuava mais como servidor, orientador, né? Desafiador, peguei muitas situações de desafios. Aí fui desenvolvendo trabalhos em diversas comunidades também, porque por você fazer um trabalho em uma comunidade com peso de Complexo do Alemão e Jacarezinho, então outros líderes de longe passam a ter esse acesso e esse conhecimento, eles querem ter você do lado dele para ajudar eles a desenvolver, a crescer o trabalho também. Compreende? E nisso a Vitória foi crescendo, né? Inclusive, eu trouxe aqui umas fotos, né? Da minha esposa. Pode mostrar aí. Pega a tua câmera aí que é melhor. Aquela câmera ali. Minha esposa com a Vitória, pequenininha, né? Aqui a Vitorinha, acompanhava a gente. Linda. Sempre acompanhou a gente. Em todos os eventos. Todos os anos nós fazíamos aniversário dela. Todos os anos havia aniversário da Vitória, né? Aqui está ela comigo na Igreja Universal, Catedral. Aí, quantos anos? Aqui ela tinha ainda 2 aninhos. 2 aninhos, né? É. Vendo? Aqui é aniversário dela. E aí, com o passar do tempo, ela foi crescendo, né? Aqui os amiguinhos da escola dela. Um detalhe que a Vitória sempre se destacou. Ela tinha 1 ano à frente no colégio. Que a diretora falou que ela tinha. Aqui ela já está com 5. Isso, ela já foi crescendo, né? Aqui ela deve estar com 6 ou 7 já. 6, né? 6. E aí nisso ela foi crescendo e a gente foi desenvolvendo esse trabalho. O tempo foi passando, ela foi pegando experiência. Eu tinha o hábito de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ela, Gênesis e Apocalipse. Então, todo evento que tinha em igrejas, competição, Vitória sempre, quando não era a primeira, era a segunda. Sempre primeiro, segundo lugar, primeiro, segundo lugar. Né? Nadava bem, se destacou na natação, lá em Nova Iguaçu, onde nós moramos, até chegar o dia, a data dos 15 anos dela, né? Linda. Isso aqui é uma foto antiga. E no YouTube, se você for lá no YouTube, no canal Projeto Vitória Cristina, e colocar lá 15 anos da Vitória, você vai ver os 15 anos da Vitória. E aí o tempo foi passando, e nisso que o tempo foi passando, 5 meses depois dos 15 anos da Vitória, a Vitória sentiu uma pontada na barriga, corremos com ela para o hospital, eu e minha esposa. Na época foi o Hospital Semeru. Tivemos um problema e depois outro problema e outro problema. Foi problemas médicos, tá? Tivemos as portas fechadas ali. Eu liguei para o amigo meu advogado, liguei para o Wilton, meu amigo, Wilton Fonseca. E nem o Wilton nem o advogado conseguiram nada.
As portas se fechou realmente para ela ali no hospital Semeru de Santa Cruz. E aí a própria... Eles negaram atendimento a ela? Negaram atendimento a ela. E ela já estava internada lá? Ela estava esperando a internação para ser Sério? atendida. Chegamos lá, já tínhamos o plano de saúde dela e negaram. E aí, você imagina o desespero de aí vocês corremos para o hospital Pedro II, Uhum. né? E aí no Pedro II eles atenderam ela, receberam ela e o médico falou que estava tranquilo, que a gente não esquentasse a cabeça. E aí ficamos dando assistência a ela, eu e a mãe dela, eu tendo que trabalhar ao mesmo tempo e dando assistência. Chegava de um plantão noturno, ia para lá, ficava no lugar da mãe, e a minha esposa ia para casa buscar alguma coisa e tal. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, correram com ela para a UTI. Aí da UTI foi para o CTI, sala vermelha, e da sala vermelha foi piorando. E aí entramos junto lá para assistir, a médica autorizou. E a médica falou, não sei o que está acontecendo, nós estamos mexendo num membro e surge problema em outro membro. A gente resolve um problema no outro membro com medicamento, surge problema em outro membro. Eu não sei nem como passar para o senhor o que está acontecendo, né? E eu falei assim, eu também não sei o que está acontecendo. A senhora que é médica aqui, mas eu posso batizar ela aqui em cima da maca? Antes que aconteça alguma coisa, por aspersão? Ela pode. Poder não pode, mas eu vou autorizar, pode. Aí peguei um baldezinho, eles mesmos me deram, peguei as mãos, fui e batizei ela, né? Aí minha esposa foi para casa, cansada, pediu para me dar notícia. Aí a médica pediu que eu aguardasse lá fora, porque eu não podia ficar. Sala vermelha, daqui a pouco o enfermeiro saiu. Pelo olhar dele, eu já vi que a Vitória tinha partido. 15 anos. Logo depois da festa de 15 anos dela. Quanto tempo? 5 meses, mais ou menos. A festa foi em julho, ela partiu no dia 22 de dezembro. Né? E aí, recebi aquela notícia. Na hora, eu senti uma força muito grande em volta de mim. Eu já tinha tomado diversas pancadas na vida. Várias. Pancadas, pedradas mesmo, montanhas. Eu falei... Olhei para o céu, falei, meu Deus, por que Vitória? Aí liguei para minha esposa. Tô voltando para casa, mas não falei nada não. Aí liguei para o pastor Alexandre, já era outro pastor. A gente já estava morando nessa época, que eu tive que adiantar o assunto, né? Se deixar, a gente vai virar 24 horas aqui. Ainda vai faltar assunto. E aí eu liguei para o pastor Alexandre Duarte, até hoje pastor da Igreja Batista em Campo Grande, no bairro Tingui, e contei para ele o que aconteceu. Não, segura aí, espera aí que estou indo aí agora, vou te dar assistência agora. Aí pegou o carro, foi para lá. Aí nisso que ele me recebeu, né? Aí falou, pastor Douglas, entra aí no carro, vou deixar o senhor em casa. Aí me levou, aí fui para casa. Aí no meio do caminho eu fui matutando, meu Deus, como é que eu vou dar notícia agora para a Ileusa? A Vitória era conhecida no bairro. A Vitória sempre foi ativa e servidora. Nos livros conta. Sempre foi servidora. Né? Tem leitor que até hoje me manda e-mail, entra em contato comigo para falar sobre esse assunto. Aí aconteceu justamente que com toda aquela força que estava em volta de mim, eu sentia que eu estava muito protegido, eu cheguei e dei um abraço na minha esposa. Aí falei para ela, amor, Vitória partiu. Aí quando eu contei, desabou. Aí minha cunhada sentiu mais do que minha esposa, né?
Só que tem um detalhe que eu não contei. No meio dessa jornada, em 2013, nós já tínhamos perdido um filho, recém-nascido, o Vitor Miguel. Então, tanto a Vitória já vinha de uma pancada de 2 anos, ter passado isso atrás, como nós também, já passado N situações, experiências na vida, vínhamos com o Vitor, como a partida dele, e a Vitória agora que tinha partido. E ali naquela mesma hora eu fui segurando toda aquela força e tal. Aí eu senti a força comigo. Força está comigo. Deus está comigo. E nisso que foi acontecendo, eu fui acalmando a família. Até então, eu estava tendo a percepção entre os 2 mundos, o físico e o espiritual. O extrafísico, o metafísico. E ali comecei a perceber, ter percepções que eu não era o Douglas, eu estou como Douglas. Porque eu comecei a comparar com outras situações de amigos meus que passaram coisas bem menores do que eu e entravam em desespero. E por que eu não estava em desespero? Até então o tempo foi passando. Aí nisso passou o tempo, acalmei a família, não teve Natal na área onde a gente morava, ninguém tinha mais cabeça para Natal, para nada, né, na região. A notícia se espalhou, aí procurei a justiça, entrei na justiça, assim como eu entrei do primeiro filho que houve erros médicos também, tá? Que foi no Rocha Faria. Houve erro médico também com a Vitória, que foi no Cimeru, e no Dom Pedro II também houve problemas. Houve até dificuldade para liberar o prontuário, né? Mas está na justiça para ser resolvido. E agora, recentemente, eu fui chamado já para a primeira audiência. E aí, o tempo foi passando e aí comecei a questionar. Aí foi nascendo um novo homem com um ser interior. Um novo homem que eu sou hoje, com os questionamentos. Eu aprendi durante toda a vida que eu não tenho que questionar Deus. Falei, não, mas agora eu vou questionar. Agora a história muda. Porque tudo tem limites. E tudo tem que ter resposta. Aí um belo dia, eu acordei, tomei café, a minha esposa na sala. Aí eu falei, vai lá para a cunhada lá que eu vou entrar agora numa briga aqui. É eu e o Criador, vamos entrar numa briga aqui. Aí minha esposa olhou para mim e já via que não era mais o Douglas. Era o ser que estava dentro do Douglas. Aí ela abriu o portão e foi para minha cunhada. Aí entrei em contato com a minha cunhada. Ah, Deus está indo para aí e tal. Tá bom, Douglas. Dá uma palavra de vida a ela aí. Aí tá. Aí ali eu comecei a andar no quintal da minha casa, em Campo Grande, e comecei a olhar para o céu, olhar para o lado, e comecei a questionar. Criador, Pai, Deus, durante toda a minha vida eu procurei servir o Senhor. Me afastei por um tempo, e mesmo assim afastado, não fiz mal nenhum. Não matei, não roubei, sempre fui trabalhador, não tenho antecedente. Comecei a falar. Não tenho antecedente criminal, sempre fui uma pessoa servindo desde criança. O que está acontecendo? Eu quero saber, eu preciso saber. O que está acontecendo? Foi o Vitor que partiu em 2013. Agora a Vitória que partiu em 2015. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí os vizinhos sentiam que o clima no conjunto onde eu morava ficou naquela tranquilidade, naquela paz. Porque as pessoas conheciam a minha forma de viver. Sempre fui o jardineiro do conjunto. Não tinha jardim. Eu criei o jardim. Sempre fui o homem das cestas básicas para atender as famílias. Sempre servi.
E aconteceu aquilo justamente comigo, que sempre serviu, eu queria saber o que está acontecendo. Aí eu vou ficar 3 dias sem comer em jejum. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí fiquei 3 dias sem comer. Aí no 3º dia, 3 horas da madrugada, em ponto, eu dormindo, meu corpo estremeceu, parecia um terremoto. Aí quando eu abri meus olhos, eu vi o meu corpo em cima da cama, na madrugada, e o corpo da minha esposa parado. Aí eu olhei assim, eu olhei consciente. Eu olhei do lado, estava a Vitória do meu lado. O espírito dela, o ser dela. Aí ela foi e fez assim com a mão. Quando ela fez assim com a mão, abriu uma tela. Aí abriu uma tela, ela foi e mostrou um filme da vida dela passada. E a gente conversava telepaticamente. Eu nem sabia nada de telepatia, conversar. Aí ela mostrou ela como professora dando aula. No ano de 1968. 1868. 1868. Aí eu olhei aquilo, ela mostrando as mesas, tudo madeira pura, e ela feliz, cabelo curto, já com uma outra aparência. Aí ela falou para mim, aquela ali sou eu. Foi o meu personagem numa outra vida, em 1868. Aí, tá bom. Aí voltei pro corpo. Aí nisso que eu voltei pro corpo, levantei 3 horas da manhã. Eleusa, mexi na Eleusa assim. Você não sabe o que aconteceu? Eu contei para a Eleusa. Ela, ai, amor, você deve estar maluco. Vai dormir de novo. Não, não vou não, não consigo. Você não tem ideia do que aconteceu. Aí o tempo foi passando. Fui vivendo outras experiências com a própria Vitória. Um belo dia, uma vizinha minha liga. Distância de 3 quilômetros da minha casa. Douglas, pastor Douglas, tudo bem? Tudo bem. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Vitória nos visitou aqui, eu e meu filho está aqui, todo feliz. É mesmo? Tá todo feliz, conversou com ela e tudo. Ah, não acredito, pelo amor de Deus, minha irmã. Não faz isso não. Ela foi aí? Foi. Porque até então, eu pensei, ainda estava comigo na minha cabeça. Daqui a pouco um pastor. Entre em contato com o pastor Douglas. Preciso falar com o senhor. Pois não, pastor? É sobre a Vitória. Olha, pastor, o que foi? Vitória apareceu aí também. Pastor, vem aqui em casa almoçar comigo. Pastor da Assembleia de Deus. Pastor, Vitória esteve aqui. E haviam do lado dela 2 seres. Entraram aqui, me olharam, ela falou comigo, rapaz, eu conversei com ela, recebi uma luz tão grande, Douglas, que parecia que eu estava no céu, no paraíso. Uma paz, meu irmão. E aí começou a surgir. E o detalhe é que para essas pessoas se tem uma resistência, porque é contra a cultura evangélica, né? Exatamente. Porque não existe esse lance no protestantismo. Exatamente. Eu imagino ele, como ele Sim, pastor, como se né? questionou. Ter uma aparição espiritual, essa questão de vidas passadas não existe, né? Exatamente. Assim, para os evangélicos, né? E é interessante também que são várias evidências, né? É isso a gente aprendeu semana passada com o professor Alexander, que quanto mais evidências, mais se aproxima da realidade, mais a gente tem que abrir o campo, né, de possibilidades, né? E aí, irmão? E aí foi aparecendo, fui recebendo ligações de pessoas de vários lugares, de outros bairros distantes. Recebi uma ligação de Petrópolis. Uma internauta falou, tua filha apareceu aqui em casa.
Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, de repente, recebi uma ligação de um rapaz que eu nunca vi. Então, procurei o contato do senhor, consegui achar com apoio do mundo espiritual. Sua filha esteve aqui, conversou com a gente, pediu para você ficar calmo. Ela já apareceu para você, ela está fazendo o trabalho dela na Terra. Vem aqui para conversar comigo. Aí tá, fui lá. E você já tinha escrito os livros, não? Não, ainda não tinha escrito, não. Eu estava começando a pensar, escrever os livros. Quando você chegou lá, era um centro espírita. Quando eu cheguei lá, era um centro espírita. Kardecista, em Campo Grande. E o médium se chama Armando. Aí começamos a conversar, aí comecei a me arrepiar do nada, e minha esposa também se arrepiar, sentia uma presença muito boa, uma paz, uma calma. Aí o senhor Armando falou, ela está aqui agora. Eu vejo. Aí ele tem esse dom de ver. E você? E tua esposa nessa hora? Aí minha esposa, é mais um. Vamos fazer o quê? Vamos estudar. E chegou a se comunicar com ela? Chegou a falar? Não, aí estudar o quê? Aí eu e minha esposa começamos a estudar o livro dos espíritos. Uhum. Mas com esse médium aí, ela se comunicou com vocês? Com o Armando. Com o Armando? Sim. E tinha similaridade ou você conseguia identificar que era efetivamente com ela que você estava conversando? Sim, eu senti a energia dela ali na hora. E o que ela falou? Para que eu ficasse tranquilo e em paz. Porque estava tudo dentro da programação. Ah, ela usou esse termo. Estava tudo dentro da programação. E até então eu não entendia nada, não sabia de nada. Nem minha esposa, a gente estava num navio. E aí começamos a estudar. Você chegou a pensar na possibilidade de que essa notícia se espalhou e as pessoas estavam querendo de alguma forma manipular a situação? Ou não? Você tinha certeza de que... Veio uma certeza em Fui você? procurado por muitos líderes espirituais que já vinham estudando já o lado espiritual, tanto do espiritismo como búdico também, como Ramatiz, entre outras linhas de pensamento, vamos se dizer, diferentes, mas no mesmo caminho. Então era uma quantidade de gente enorme, com diversas manifestações metafísicas. Exatamente. E que não restava nenhuma dúvida para vocês que a Vitória estava se comunicando com vocês. Exatamente. Aí um belo dia eu tive uma outra experiência na madrugada. Aí eu já estava mais consciente, que eu já estava estudando e escrevendo os livros. Então você estava exercendo dois papéis aí nesse momento. O de pastor e de um pai que buscava um entendimento para aquilo uma que estava compreensão de tudo que aconteceu. Que era bem diferente daquilo que você tinha aprendido como pastor. Exatamente. Aí eu tinha aprendido que somente a nossa linha de pensamento era correta. Perfeito. E nesse dia, o que você ia contar agora que aconteceu? Até que chegou um dia. Nesse dia, o meu corpo vibrou de novo, eu saí de novo do corpo, a Vitória estava do meu lado e falou, agora eu vou te mostrar além. Aí atravessamos o teto da casa e eu via o planeta Terra ficando do tamanho de um grão, cada vez mais ficava distante, e aí ela me mostrou o nosso lar. Eu vi o nosso lar, sem nunca ter visto o filme, sem nunca ter lido nada do nosso lar. Hoje você chama nosso lar depois de ter visto o filme. Exatamente. Só que ela me mostrava e falava, ainda não é isso aqui, mas vamos passar por aqui. Aí a gente subia, cada vez mais ia para mais longe. Aí houve um momento que não tinha nada, só consciências. Sem cidades, sem nada, só consciências no vácuo. Aí ela falava, aqui é nossa origem. Aqui é o nada. Olha para lá, eu olhava assim, eu via as consciências nascendo. Sem forma, só aquela... Num vazio. Num vazio.
né? Como se fosse uma fumaça. Uma fumaça. Uma fumaça escura. Né? Aí me mostrava outras fumaças, mas que clareava. Não, na época eu não entendia nada de incriado e nem de criado. Criado, aliás, só entendia de criado, não de incriado. Né? Depois que eu comecei a estudar sobre o incriado, antes do criado, quer dizer, o primeiro universo, aí ela me mostrou uma guerra. Aí eu via guerras, diversas consciências. Isso era no momento de sonho? No momento desdobrado, fora do corpo. Mas era tipo, você estava dormindo e aconteceu ou você estava consciente? Estava consciente, fora do corpo, porque meu corpo estava aqui na Terra. Mas aonde? Deitado numa poltrona? Deitado Na cama. Que horas mais ou menos era? Era mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Sempre foi nesses horários. Uhum. Né? Raramente, mas já aconteceu de ser de dia. Uhum. Na casa até de amigos meus. Caí no sono. E aí comecei a ver e perguntei a ela, o que é isso? Isso é uma guerra de consciências que faz parte. Porque foi criado um novo universo. Mas você vai entender, no final vai ser tudo um só. Aí eu fui observando, fui olhando, fui analisando, fui pesquisando. Aí comecei a estudar. Platão, fui lá, metafísica. Aí vi lá Platão falando sobre a caverna. Aí fui lá. Aí física quântica, eu vou assistir umas aulas aqui de física quântica. Aí fui lá, assisti umas aulas com Hélio Couto, dupla fenda. Aí ali eu senti as forças do meu lado, as energias que muitos chamam de espíritos, e eles me orientando. Tá vendo aí, ó? Tudo fragmentado, né? Aí eu fui entendendo. Aí, para ficar fácil de compreender, vou só dar uma ilustração aqui, que eu trouxe, né? Para que todos possam compreender. Então, eu vi da seguinte forma. Quando ela me levou aqui, vamos supor, aqui não tem nada, tá? Aqui não tem nada. Aqui é uma fonte, uma semente. Aí daqui eu via nascer outras sementes. Saía daqui, se fragmentando. Se fragmentando. Aí eu fui entendendo, né? E aí fui crescendo. O universo imaterial, nasceu o universo material, da fragmentação de cada fragmento. Aí fui entendendo. Aí eu fui buscando, para compreender isso, a dupla fenda me ajudou, a física quântica, a compreender o crescimento das consciências e a fragmentação. Aí nisso fui me aprofundando cada vez mais. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou começar agora a fechar o livro e vou lançar um outro livro. Mas o primeiro eu vou fechar esse. E vou fundar um canal, Projeto Vitória Cristina. E a sua esposa nessa época? A minha esposa, no meio do caminho, ela começou a ter experiências também. Então aquele negócio de maluquice, loucura que ela tinha, ela começou a estudar comigo. Que ela começou a se interessar. Amor, hoje eu saí do corpo. E foi aonde? Olha, fui em tal lugar. Mundos paralelos. A gente nem sabia que existia mundos paralelos. Porque nós tivemos uma crença totalmente diferente. E você acha que o que impulsionou isso foi Vitória, trabalhando no plano espiritual, ou foi a dor de vocês no plano físico? Ou os dois? Maravilhosa pergunta. Foi os dois. Eu imagino que... E se eu te disser que estava combinado? Estava tudo no plano? Já tínhamos combinado antes de encarnar, eu e ela, eu e Vitória, e que ela iria na minha frente. É incrível esse teu relato, porque a gente já recebeu diversos convidados aqui, inclusive o Dr. Carlos, né? Carlos Veiga. E
ele bate com tudo isso que esses convidados falam aqui. Do plano, da programação, do que se combina para ter de experiência. Só vem coadunando, né? Com tudo isso que a gente vem coletando aqui, né, irmão? Eu imagino, Douglas, é que a gente fica... eu estava numa reflexão, brother, que a gente fica num lance de... O podcast que desafia, transforma, inspira, né? Mas você já parou para pensar na dor da transformação? Talvez a transformação só decorra da dor. Da dor, né? Porque me veio essa reflexão. Metamorfose. Você, enquanto ser, vai criando uma identidade. E aí, e crenças, né? Porque e nisso você vai trazendo as suas crenças. E daqui a pouco isso vai se desfragmentando e você vai perdendo a sua forma, né? Como se fosse um barro, você precisa ser mais fluido. Isso acho que para muitas pessoas isso é uma dor, né? Você tá aberto a essas mudanças. Eu percebi isso naquele documentário do Espagé, né? Do sofrimento que o cristianismo trouxe para ele, no sentido de quebrar toda a origem que ele tinha. Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, não é nada disso. É mais de você ter valores e uma construção pessoal dentro de você, né? Enquanto o Douglas pastor, com todo mundo, o cristianismo, tudo rechaçando esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento, e a dor desse... Eu falo, nossa, será que isso está correto? Será que isso está acontecendo? Você se desconstruir para esses novos aprendizados. E ainda tem mais, né? Que no momento desse, Douglas, e aí você já experienciou isso, pode muito bem falar, tem duas formas de se agir, né, diante dessa dor. Ou você se prostra e fala, eu me rendo, e eu quero aprender e quero evoluir, ou você começa a negar a vida e efetivamente, ao invés de se fluir, se tornar uma nova forma, um novo homem, um novo universo, você se enrijece. Se definha no desafeto. E aí quebra. Porque quando se enrijece, quebra. Irmão, eu sei que tem mais, né? Assim, eu sei que tem mais combinação que você fez e que, com o passar do tempo, e que te causou também dor. Sim, mas as combinações, elas foram... falando da tua esposa. Sim. As combinações, elas surgiram a partir do momento que você começa a questionar. Porque quando você começa a questionar, o universo vai mostrando você quem você é realmente, a força. E quando você chega ao último nível de consciência é esse, que é o eu superior. E eu já tive 4 vezes comigo mesmo, que é o eu superior. A um ponto de eu falar para mim mesmo, você quer mais o que? Você já entendeu. Somos o universo. Todos somos o universo, manifestado em outro universo. Então, com o decorrer do tempo, eu e minha esposa escrevemos os 3 livros, Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, Douglas Cavalcante, Eleusa Cristina, e ainda ajudei a minha esposa a suportar, tolerar a partida do Vitor, o segundo filho que nasceu, partiu primeiro, 3 dias depois, e suportar a partida da Vitória. Então comecei a sair com ela, levar ela em diversos lugares, para ela crescer com isso e ver o quanto era importante viver a vida. Vamos viver a vida, vamos dar uma caminhada, vamos pular de parapente, vamos pular de paraquedas, vamos mergulhar, vamos lá conhecer Arraial do Cabo, passar uma semana lá. E aí comecei a mostrar o outro lado da vida. Vamos esquecer, não o que aconteceu, que não tem como, mas vamos passar por cima disso, vamos superar, porque agora bateu o martelo, somos deuses. Vós sois deuses e não sabem, estão se entregando. Eu venci o mundo, vocês não vão vencer? Aí eu batia sempre nessa tecla com ela. Tá bom, vamos lá. Então. E a gente foi caminhando. Aí houve um momento que ela
começou a se sentir mal, a imunidade dela já era baixa e ela adquiriu uma bactéria não identificada. Acham que era lúpus, mas não tinham certeza. E aí, 5 anos depois da Vitória ter partido, a Eleusa partiu. Né? Ela partiu, já era vegetariano. Na época ela falava assim para mim, poxa, eu queria tanto ser vegetariano. Porque ela viu que tinha uma diferença. Ela viu como eu estava antes de ser vegetariano. Vamos dizer assim, eu vegetava e depois que eu me tornei vegetariano, a saúde em alta, cheio de disposição, motivado. Te cortar, eu quero falar desse vegetarianismo depois, Tá. inclusive essa mudança aí, eu tenho umas fotos suas de psoríase, mudança do carnívoro aí, do churrasqueiro, mas eu quero me prender nesse momento. Então, esse Em momento... que você estava ressignificando traumas da perda de 2 filhos com ela e, de certa forma, criar uma identidade de casal mais amalgamada, mais junta, né? De tocar a vida juntos. Na E verdade... aí, nessa hora, 5 anos depois, tu vem e, de novo, desconfigura essa questão. O mais interessante, o Sidney, é que foram 22 anos casados e sempre houve reciprocidade entre nós. Havia alguns momentos de discussão, debate. Houve uma vez que cheguei até a pensar em ir embora de casa e tudo. Mas aí meu irmão fez um churrasco lá na casa dele. Na época eu comia e fui para lá. Sentamos, conversamos. Aí meu irmão e minha cunhada, Eliane, pô, vamos reatar isso daí e tal. Não, quero ir embora de casa. Pelo amor de Deus, Douglas. Vocês estão nessa trajetória maravilhosa. Aí fizemos vários cursos de casais. Aí passamos a dar palestra para casais. Superar uma crise. Aí superamos, né, a crise. Foi maravilhoso, né? Mas durante esses 5 anos foi pedreira, mas consegui ajudar a mantê-la e paguei cursos para ela. E nesse momento da perda, Douglas, de que você efetivamente percebeu que aquilo que você tinha construído para você de mais valor, que estava efetivamente definindo a sua identidade como Douglas, já não estava mais aí. Então, essa é a questão. É onde tem que entrar o equilíbrio. Eu sei que eu estou como humano. Devido à situação que eu passei, eu tinha que segurar. Então eu atuei mais como ser do que como humano. Porque o humano mesmo não tem essa força. O homem, a mulher, não tem essa força. Tem força, sim, quando se conecta muito com o seu interior, que é o espírito. Ele te dá essa força e te impulsiona. Até mesmo a mulher, no momento de parto, a dor que ela sente, essa força vem do espírito, que é ela realmente, usando aquele personagem, homem ou mulher, né? Então, essa dor humana, houve momentos em que eu me separava, depois que a Eleusa partiu, né? E havia meus momentos de chorar. Por exemplo, durante esse tempo, às vezes eu passava esses problemas com a... Isso aqui é uma coisa que a Vitória fez, são lembranças. Ó. O livro da Vitória, lindo. Ó. Que título. Ela sempre... O jeitinho de professora dela. Vitória... Mandou bem. Né? Que lindo. Agora, imagine você, né, que foi o meu caso, de ir com a sua esposa, né, num evento, ou participar. Eu me desfiz de muitas fotos, tá?
de uma festinha como essa e ser convidado para uma festa de um parente que está ali com a sua filha, o seu filho. Alguém tem que chorar e suportar. Eleusa não aguentava. E aí, quem tinha que segurar? O Douglas. Então, havia momentos meus particulares que eu ia para uma praia, sentava, olhava o mar. Para não chorar na frente da Eleusa e da família, ou de alguém, aí eu chorava ali no cantinho. E perguntava ao Criador, por que eu? Mesmo depois de toda a experiência espiritual. Fora ligações que eu recebia, devido ao canal, devido ao livro, ligações de tudo que é lugar. Até hoje eu recebo dos Estados Unidos, Japão, Canadá, África, tudo que é lugar. Poxa, ó, eu vi tua história aqui e tal, meu filho foi embora, não estou aguentando, não quero mais saber desse mundo, como é que tu suportou, como é que tu superou isso tudo e tal. Até hoje. Mas no caso, digamos assim, quando a sua esposa se foi, Eleusa, né? A Eleusa. Quando ela se foi, você se sentiu mais preparado por conta de todas as experiências que você já tinha passado? Eu já me senti subir uma esfera a mais. Você chegou a ter experiências também extrafísicas com ela, com a sua esposa, não? Sim, então, antes eu só queria mostrar essa reportagem aqui que saiu na época, do meu filho. Ah, esse é do Vitor. É do Vitor. Entendeu? Então, depois que a Eleusa partiu, Pode continuar, irmão. foi passando um tempo, e durante esse tempo que foi passando, eu comecei a questionar novamente o universo. Eu já tinha tido umas experiências boas e ruins, tá? Mas não foi por acaso, não existe acaso. Não existe acaso. Estava até conversando com um amigo. Era para mim ter a percepção e aprender e observar algo. No universo tudo é frequência. Eu estava numa frequência muito elevada, comparado com a frequência da Eleusa. E sempre motivando para levantar ela o tempo todo, e ela o tempo todo caindo. Tu acha que a dor da perda fomentou Foi, exatamente. a doença dela? Exatamente. Exatamente. Ela veio descendo de um nível tão baixo de energia Exatamente, exatamente. É isso aí. que uma depressão ou que alguma... Uma depressão induzida. Uma prostração, uma... Foi a psicólogo. Ela passou por N situações. Uma morte de tristeza por tristeza. Exatamente. Porque havia uma ligação dela muito grande com a Vitória. É uma filha mulher, né? É. Menina. Exatamente. E o que é quando tudo era as duas junto. Arrumar junto. Irmão, tu era pastor. Sim. A gente tem um relato, uma passagem na Bíblia que fala de um homem, um escolhido de Deus, talvez aquele que Deus amava mais e que o diabo colocou a tentação e a provação, em que ele perdeu também todos os seus entes queridos. Jó? Tu chegou a fazer essa comparação? Tu chegou a fazer... Não fiz essa comparação, mas já fizeram em meu nome. Já soube de vários amigos que... Pastor fulano de tal, contou tua história lá na igreja dele, não sei o que lá. Trouxe uma palavra de Jó e falou de você. E você se manteve como Jó? Fiel a Deus ou você chegou a odiá-lo? Então, quando a gente começa a buscar e a gente compreende esse entendimento, né, de que no universo tudo é frequência, aí se pergunta, então o que é Deus? Quem é Deus? É uma força inteligente que se manifesta de diversas formas. Esse é o meu entendimento hoje. Um outro detalhe, Deus não tem gênero.
por que Deus e não deusa? Então, quando você começa a questionar, o próprio universo vai te respondendo. E aí você começa, tem sentido. Por que o Deus de Israel e não o Deus de todos? E aí você começa a questionar e você vai, entendi, ele compreende que é o Deus de Israel porque foi a crença que ele teve e que ele tem até um dia se libertar e compreender que Deus é tudo. Aí entra o Douglas universalista. Aí entra o Douglas universalista. Não tinha mais como eu ficar frequentando o templo depois de eu descobrir que eu sou o templo. Aliás, que o corpo do Douglas é o templo e que eu sou o espírito que está no corpo do Douglas. Um detalhe, o corpo do Douglas vai voltar ao pó. E a energia que está aqui? Volta à sua origem. Então, quando você chega a essa compreensão, é você trabalhar o equilíbrio. E o que é ser universalista, então? O que é estar disposto a perceber e crer em tudo aquilo que o universo se coloca para... O nome já diz, universalista. O universalista, ele respeita aquele que está na igreja evangélica, o que está na católica, o que é espírito, o que é budista. Ele só respeita E onde está a fé ou ele dele? participa? Não, ele participa às vezes. Eu mesmo participo, certos convites que me fazem. Às vezes me convidam, Douglas, vai ter um evento aqui na casa Nossa Senhora de Fátima. Se vocês me permitem, eu escutei uma coisa tão legal essa semana. Eu assisti a palestra com o Dr. Luiz Augusto, que é o fundador da Casa de Padre Pio, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, eu não sei, vou abrir aspas aqui, eu não sei se exatamente desse jeito, mas acho que vocês vão entender. Ele fala que o mundo espiritual, veio o mundo espiritual para a Terra e conectou os homens, né? E deu compreensão aos homens do mundo espiritual. E aí desce o demônio e cria as religiões. Mas é nesse sentido, brincadeiras à parte, né? Eu respeito todas as religiões e todas as religiões são importantes, mas é nesse sentido nosso, humano, de transformar, de institucionalizar uma experiência, né? E acho muito interessante essa questão. Mas até dentro disso aí, você tem que respeitar. Não, a religião, foi como o Marcelo falou, é tão importante quanto. A gente teve, inclusive, com o professor Alexander semana passada e deu dados sobre a importância da religião no seio social. O que me chama muita atenção, até aqui, dessa riquíssima história e de profunda experiência sua, é que você foi pulando, né? Como a grande maioria dos seres humanos fazem, né? Subindo degraus. Não. Eu estou falando lá antes. Você está numa religião, você está numa congregação, sim. Não está satisfeito, pula. Aí não está satisfeito, pula. Aí não está satisfeito, vai pro funk, não está satisfeito. Essa insatisfação em que a gente vai pulando e que a gente não vai acabando com o sofrimento e com a dor. O Goenka, lá no Vipassana, o S.N. Goenka, que é o presidente da Universidade de Vipassana da Índia, ele fala uma coisa muito interessante na ONU. Ele fala que... Nós assistimos juntos. Ele fala que... Isso aí, irmão. Ele fala que o ideal para a humanidade não é mudar de religião, ou seja, não é você se congregar ou... como é que é quando você muda de uma religião para outra? Se converter... Se converter a outra religião. Ou transmigrar, né? Isso não é o que é o que vale. O que vale é você optar por deixar de sofrer. Ou seja, você mudar de religião não termina com o teu sofrimento.
Não termina com o teu sentimento de escassez, não termina com um buraco interno, não termina com a tua infelicidade, não termina com aquilo que você às vezes se coloca falando, pô, eu não estou no lugar certo, né? Porque você continua ali, mas continua sofrendo, né, irmão? Exatamente. Agora eu vou falar num sentido extrafísico que o Marcelo comentou sobre visitar uma religião ou uma crença. Eu fui recebi um convite para ir num centro de candomblé. Uhum. E fui fazer uma visita. Cheguei lá, me receberam, um amigo meu que me convidou, e me deixaram num lugar separado. O pai de santo chegou para a congregação lá, né, para o povo lá, falou, aquele ali é pastor. Aí ele falou como ser. Aquele ser que é pastor, ele é muito respeitado aqui no nosso meio. Até então eu não entendia. Isso foi antes do despertar que eu estou te contando. Uhum. Eu já fazia esse trabalho, dei palestra na LBV, Paiva Neto, Uhum. né? Você já era um cara... E que foi transmitida a palestra para o mundo inteiro sobre o amor. Que você tem feito palestra ultimamente sobre o amor. Sobre o amor. E você, de certa forma, mostra que desde a sua origem não tinha apego a nenhum tipo de título ou nenhum tipo de crença. E isso, claro, deve ter te ajudado nessa passagem, né? Mas e depois? Edileuza faz a passagem. Eu me encontro com a Eleusa no mundo espiritual. Eleusa faz a passagem. E aí você se encontra... com ela no mundo espiritual. No mundo espiritual. E como é que acontece isso? A gente conversa e ela pergunta se eu tinha certeza que eu ia continuar aqui. Ah! Sério que ela te pergunta isso? A gente se vê, ela estava com vários espíritos do lado dela, eu tinha certeza que era ela, que tem isso também, tem que saber identificar. E eu falei para ela assim, tenho certeza que eu quero ficar aqui, vou ficar porque eu tenho ainda uma jornada por aqui. Eu não vou sair da experiência agora. Mas você sabe o quanto é difícil? Sim, mas eu vou até o final, não vou me entregar. Aí comecei a estudar a fundo sobre, onde eu te falei, psicanálise, né? E depressão. Aí eu descobri com um amigo meu que é médium, especialista na área, lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele falou, é exatamente isso, Douglas. Como é que tu sabe? Eu fui e falei, eu tive um encontro com a Eleusa e comecei a fazer uma busca e a desenvolver em cima de experiências de outras pessoas vamos dizer assim, uma aparência mental lógica para mim ter certeza que era isso que eu te perguntei. A depressão é quando o espírito está desistindo da matéria. Ele não quer mais viver a experiência aqui. Ele começa a desistir, vai se desligando do corpo. E aí eu fiz uma experiência dentro do meu quarto. Eu entrei em combate meditando com o meu corpo e comecei a rejeitar ele. E comecei a sentir várias alterações no corpo, um formigamento, esquentando, minha pressão começou a subir. Eu comentei isso tudo com um amigo meu, esse que tem muita experiência nessa área. Eu sentia como se o corpo estivesse se entristecendo, juntamente por o espírito estar desistindo da experiência que ele está vivendo. Eu tive essa percepção clara. Interessante, né? A gente nunca tinha ouvido falar dessa forma aqui, mas bate, né? E, inclusive com o poder de cura ou o poder de adoecimento sobre o corpo que você tem, né? Você observa justamente, você é um espírito, você está na máquina, o corpo é a máquina. O corpo é o veículo da força, do espírito, da energia. Só muda a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. Então eu começo a combater essa máquina. Estou dirigindo o carro. Aí sai de uma coisa,
meu carro tem inteligência artificial, converso com ele. Cara, eu vou desistir de você, não quero mais saber de você não, tá? Tô enjoado de você. Pô, que isso, a gente tá tanto tempo junto e tal. Carro todo programado, aí começa o bate-boca, onde Paulo fala a guerra do espírito contra a carne, e a carne em todos os sentidos, não só a sua, como o mundo afora que você tá. Tô gostando desse mundo não, quero sair daqui, porque aqui é uma experiência, tá? Deixa eu pegar aqui. O Dr. Carlos Veiga fala que naquele curso que a gente foi, que essa é uma das experiências mais difíceis, né? Diz que quando desencarna, o espírito olha lá e fala, o quê? Eu tava ali! Meu Deus! Igual o o Alex. Aqui é o eu superior, é a fonte, ligada aos fragmentos. Cada fragmento está num mundo diferente. Tá? Mundo paralelo, universo paralelo. O que está encarnado na Terra, no mundo físico, se ele tiver essa consciência do eu superior dele, essa ligação, ele supera tudo aqui. Porque ele sabe que ele está sempre dando suporte. Ou às vezes, mas se ele não tiver essa consciência, nessa conexão, ele já tem diversos fragmentos para cuidar. Se ele tiver muito materializado, ligado demais à matéria, é onde entra a depressão. Aí a depressão vai trazendo doença, dificuldade, e ele vai se desconectando desse universo e vai se ligando à sua origem. Por isso que se fala que a morte não existe. A morte é do corpo. Se você for agora numa maternidade, estão chegando seres novos. Se você for numa funerária, estão indo embora, como diz Milton Nascimento. O trem passa, deixa uns, leva outros. Então, quando você tem essa conexão, por exemplo, eu vou lá para o Neo Sapes, aí meditei de manhã, ontem. Amanhã tem Neo Sapes. Estou lá com o Sidney e Marcelo. Preciso de energia. Ai, preciso de energia. Aí, paguei, dormi. Aí acordo de manhã. Todo motivado hoje. Bom dia, Sidney, no WhatsApp. Bom dia. Como é que tá, Sidney? E aí, tranquilo e tal? Já veio a energia, já tem aquele contato, aquela consciência. Porque você está sempre meditando. Você está conectado. Aí quando você vai mandar uma mensagem para o Sidney, ele já até recebeu a mensagem antes. Aí valeu, já sabia que tu ia mandar a mensagem. Na própria consciência. Não é? De certa forma, sim, é isso mesmo. É assim que acontece. E a experiência que você teve no Vipassana, de ficar 10 dias em meditação, em silêncio, você já tinha feito antes? Então aí, ó o eu superior aí, entrando de novo. Fiz contato com o eu superior. Quero me inscrever no Vipassana, ficar 10 dias lá. Aí eu ouvi direitinho dentro de mim, você não precisa, você já compreendeu, eu sou você, você é eu, somos o universo, são frequências, você quer entrar nessa frequência também? Eu falei, mas eu quero viver essa experiência, poxa, eu não quero só ter na minha mente, eu quero ir lá ver como é que é. Aí meu superior falou, você não precisa disso. Mas você é teimoso, você quer ir, né? Eu falei, quero ir. Tá bom. Então antes eu vou te mandar para um lugar. Aí minha amiga me liga, lá de São Paulo, nunca vi a mulher. Márcia. Lá de São Paulo, que já me acompanha há muito tempo nas redes sociais, já leu meus livros, e aquele contato, e conversa de ayahuasca, de vários assuntos. E aí, Douglas, como é que tá? Tudo bem? Pô, Douglas, eu queria que tu viesse aqui em Ribeirão Preto, conhecer minha família, passar uns dias aqui comigo. Aí eu falei, rapaz, um pré-Vipassana. Quantos dias eu vou poder ficar aí? Fica aqui uma semana com a gente aqui. Aí vai eu, poxa, tô sem dinheiro, sou porteiro. Ainda tenho uns compromissos por fora.
ainda sirvo A, sirvo B, como é que eu vou para lá? Aí liguei para ela e falei, ó, tem uns livros aqui para vender, tu me ajuda para poder... Douglas, fica tranquilo, passagem de vinda, de ida, fica na minha chácara que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, fica na tua mão. Eu moro um pouco distante, mas meu marido tem carro, a gente vai lá quando tiver que te servir. Fui lá para a chácara dela. Resumindo, fiquei 8 dias. Aí conheci a família toda, conheci Ribeirão Preto, tiramos foto, tá lá nas redes sociais. Douglas Gospel, no Facebook, @gmail.com. Pode procurar aí, Douglas Gospel. Ainda ficou com gospel? É a forma de provar que eu estive lá. E boa. as fotos estão lá. Legal, Meus livros são públicos. Pode entrar lá que vai ver. legal. douglasgospel@gmail.com no Facebook, né? Tá lá como Douglas Cavalcante. E no Instagram tá Douglas Eu Superior. Isso, eu ia falar para você fazer um novo agora com o Douglas Universalista. Douglas Eu Superior. Eu Superior. É uma coisa que você falou muito interessante aí, é a questão da experiência, né, irmão? Você se colocar nesse mundo como alguém que está experienciando fatos, ou atos, ou comida, ou cheiros, ou música, Ou amor, ou traição, ou ódio, ou sexo, sexo. ou visão, qualquer coisa que os teus sentidos possam experienciar, né? E que os teus sentimentos possam experienciar, que as tuas emoções possam passar. Eu acho que se colocar, quando a gente se coloca dessa forma para a vida, muda o game, não muda? Sim. Muda porque você tá ali curtindo, né? Você tá ali numa outra vibe, né? Você tá ali para fazer o que você fez semana retrasada, mês passado, que eu olhei você na rede social e falei, irmão, me dá o contato desse cara aí. O que você fez? Você pulou de quê? Parapente! Pulou de parapente, irmão. Eu tô vendo ele filmando assim, daqui a pouco ele corre na rampa e se joga. Eu falei, eu tô doido pra fazer Vamos isso. pular de parapente! E tá aí pra tudo, né, cara? Agora é paraquedas. Tô só me programando Esse eu já pulei. mentalmente. Esse eu já pulei. Então, só mentalmente primeiro. Muito. Pulei bastante até. Mentalmente. Então, quer dizer, na medida que você vai buscando e você vai experienciando, um detalhe importante, muitos seres superiores, ao ver a sua disposição, eles te apoiam. Porque ele vê que é num bom sentido. Eu, quando questionei o universo, eu tenho amigos meus que chegaram para mim e falaram, pô, eu questionei o universo e não tive a resposta. Eu falei, depende da forma que você questionar uma pessoa. Se você vier com ignorância para mim, meu amigo, não tem como eu te falar, pô. Está sendo ignorante. A outra coisa... E a forma é frequência também, né? Para você se conectar com frequências. Ou você entra na frequência do universo para você, trocar uma ideia. Exatamente. Ou eu falo assim, irmão... Como é que o universo vai descer a sua frequência? Chega mais. Depois que eu fui vivendo essas experiências, eu conscientemente, ao desdobrar fora do corpo, fui em vários umbrais ajudar consciências que estão atoladas, que desencarnaram. Você passou por isso? Constantemente. Quer dizer, você tem que estar num nível de frequência bem maior, né? Exatamente. Ou se permitir a descer um nível de frequência, Sim, sabendo que você pode modular para mais depois, né? E existem linhas de estudos, frequências, porque no universo tudo é frequência. Existem frequências que você entra que é bem pesado. A melancolia... E que para aquele ser ali é algo normal, porque ele já criou uma cultura na lama. E aí você tem que ajudar a tirar ele daquela lama, da caverna. Olha aqui a luz. Eu já tinha até esquecido que tinha luz. Porque às vezes fui numa aventura também, na própria gnose. Eu estudo gnose, né? Aqui, inclusive, em Nataquara, estudei Sabedoria Hiperbórea. Eu li 4 vezes o livro Mistério de Belicê Navilca, que entra na profundidade do espírito, da origem. E se você não estiver preparado para ler aquele livro, você desiste de tudo aqui na matéria. Desiste. Você desiste de tudo na Terra. Entendeu? Então você tem que ter esse controle.
É que nem, por exemplo, eu tenho amigos meus que eu falo, cara, eu não tenho nada contra você comer carne. Entendeu? Mas equilibra mais um pouquinho. Eu sou vegetariano por opção. Primeiro pela saúde. Primeiro pela saúde. Entra aí. Aquela questão daquelas fotos de psoríase, você tem aí, não? Não. Eu até tenho aqui, depois a gente coloca na rede aí. Primeiro, pode colocar, fica à vontade. Você me autorizou, gente? Isso. Primeiro pela saúde. Depois é que eu tive a consciência, quando eu comecei a assistir alguns documentários sobre o sofrimento do animal. Conheci um pai de santo que conhece muito sobre o assunto. Ele mesmo abriu para mim e falou, Douglas, não vou mentir para você, uma vez ou outra eu como carne sim, mas você tem toda a razão. O animal, quando ele está passando por aquele sofrimento, é as energias que ele está puxando para ele, que são entranhadas naquela carne ali. Você vê que uma das culturas mais espiritualizadas do mundo é a Índia, né, Brando? E boi passa na rua, né? São deuses. Vai lá, embaixo. São deuses. Os animais são deuses. E um detalhe interessante, que eu calei vários amigos meus num debate sobre animais, eu comentei com eles até, falei para eles, não é para ofender, pessoal, mas é raciocinar. Os animais antes do homem era uma maravilha comparando com o homem hoje. Então, o que pode trazer um novo homem? Autoconhecimento é o caminho. É você se reconectar com quem você é mesmo, a origem. Você acha que esses filmes que aparecem à toa aí, a origem, isso é para trazer as consciências que estão perdidas na matéria, que elas têm que se conectar novamente com a sua origem. Quem é você? Eu sou João. Não, você não é o João. Você está como João. Quem é você antes do João? Não estou entendendo a pergunta, porque ele já está desconectado. Ele nem sabe quem ele é na verdade. Mas quando ele começa a meditar... Hoje eu recebi uma mensagem de um jovem chamado Caio, lá de Japeri, da cidade de Japeri. Douglas, eu estou numa paz profunda depois que você me orientou a meditar. Mas antes não estava. E ele é estudioso. É um garoto jovem que estuda de tudo. Já leu diversos livros. Eu peguei várias pessoas de diversas frequências diferentes, crenças, com problema disso, problema daquilo. Já experimentou meditar? Já trabalhou ou entrou na frequência do equilíbrio? Eu falo muito na frequência do equilíbrio nos meus vídeos. Já entrou na frequência do equilíbrio? Aí fica tudo em paz. Eu tava numa reflexão ontem, brother, à noite. Essa questão do meditar é justamente você ter percepção do seu ser, né? Então, por isso que quando você começa a prestar atenção na sua respiração, na sua frequência cardíaca, eu já tive momentos de meditação de sentir meu corpo como se fosse... Sabe quando a vela do fogo, que tem aquele movimento? E justamente é você ligar a tua percepção de uma maneira em você que você começa a realmente se entender que é como um ser com esse presente aqui que é o corpo, né? Então meditar é muito poderoso. Né? No Vipassana eu aprendi, ali eu vi a força da meditação no Vipassana, você estava lá comigo, eu sei que vocês depois trocou uma ideia sobre isso. Meditar é tão simples. Exatamente. E tão poderoso, né? É simplesmente você se conectar ao que você é. E meditar... No momento em que você está. Meditar é raciocinar também. Também, é. Sim. O problema é viver na mente, sempre antecipando o futuro. Na memória... Na memória sempre antecipando o futuro, na mente sempre antecipando o futuro ou na memória do passado. Quando você passa a meditar, se conectando à sua respiração e nada externo, e nenhum tipo de imagem, ou seja, aquilo que é efetivamente real na sua vida, que é a respiração, você começa efetivamente a se conectar com você.
Porque a gente cansa de dizer aqui que a maior tecnologia que existe para nos manter aqui é a respiração. Exatamente. E aí você começa a prestar atenção na respiração, só que você não está prestando atenção somente na tua respiração. Você está prestando atenção por trás disso no seu ser. E lá no Vipassana, algo de muito importante que eu já tinha comigo, depois que eu fiquei esses 8 dias, terminei meu tempo lá em Ribeirão Preto, voltei e fui para o Vipassana. E observei um detalhe muito grande lá. É totalmente sem internet, silêncio total. Só ao som da natureza. Só o som da natureza e respeitando a natureza, olhando para o chão para ver se você para não pisar numa formiga. Numa formiga, numa minhoca. Se você fosse deparar com uma cobra ou algum tipo de... Como eu me deparei e falei para você, ó. Exatamente. Mas você vê que... Fez o gesto, né? Fiz o gesto, não podia falar, eu... E a cobra foi pro canto dela e eu fui pro meu, irmão. Cada um respeitou. Você vê que a própria natureza, ela te retribui, porque ela percebe pela sua vibração, sua energia, que você não quer fazer mal nenhum. Você tem compartilhado o meu status, né? Tem. Tô sempre colocando foto de animais. Isso. O cachorro com gato, o pato que pega carona com a galinha em cima, né? Aí você vê ali aquele animal totalmente diferente do outro, junto com aquela criação, aquela energia boa, maravilhosa, aquela vibração tranquila, né? E ali no Vipassana, nós sentíamos essa vibração. A única coisa que a gente tinha ali a fazer era ouvir, mais nada. Quando falar em particular lá com o professor. Isso. Né? E foi difícil para você? Se deixasse, eu ficava mais uns 30 dias. Desapegado. Ele já tá pronto, irmão. Para mim foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. Aliás, a gente tem que falar sobre isso. Temos que falar, vamos fazer um sobre isso. Eu queria ficar mais um tempo, mas ainda tenho uns compromissos. Estou servindo as pessoas aqui ainda e estou preso nesses compromissos. E algo tão interessante que essas pessoas têm consciência e falam: Douglas, fica mais um pouco na Terra. Não vai embora, não. Vários já falaram isso para mim. Eu sei que você não vai voltar mais para a Terra. Vários. Tem pessoas que eu nunca falei nada conversando assim. Poxa, a gente precisa tanto do seu apoio aqui. Eu falo, tem os vídeos aí, tem os livros. Agora tem um podcast. Tem um podcast. Tem um podcast. É interessante você falar isso dessa forma, porque a gente tá até falando semana passada que as religiões, em sua maioria, rechaçam a possibilidade de atentar contra a própria vida, né? E o que se fazer numa hora dessa, em que se torna um novo homem, ou o novo homem, em que não tem mais apego, em que se iluminou, despertou, e a gente estava nessa vibe aqui, e passamos a conversar algumas vezes sobre isso, em que você fala, para mim tá aqui ou não tá, tanto faz. Para mim, tanto faz. E por que não vai para... Vou construir o raciocínio. Geralmente, quando a pessoa, como você explicou, está em processo de depressão, ela também está nesse estágio para o mundo do tanto faz. Está querendo ir embora. Qual a diferença de estar desperto e estar no tanto faz para o mundo, mas estar feliz e contando com a possibilidade de ficar? A diferença é que quando... Não é que ela tem apego, ela tem honra. É diferente. Tem pessoas chegando para mim e falam assim, pô, Douglas, por que tu não foi ainda? Porque eu tenho honra. Eu tenho compromissos a cumprir aqui. Essa é a diferença. Aquele que não tem honra vai embora. Vendo? Abandona mesmo, que se dane. Mas aquele que tem honra não, eu vou honrar, eu vou suportar, eu vou levar até o final. Seu dharma, seu karma, sua missão. Exatamente, eu vou me descontrair, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que criar alguma coisa, fazer um curso, psicanálise, sei lá, estudar mais a mente, né? Psicologia, psicotrauma. São tudo cursos da área, né? Para ajudar outros a superarem.
Dr. Alexander, Isso. Dr. Alexander, que veio aqui na semana passada, ele comentou isso, né, que uma das evidências postas nos estudos que a universidade, ele vem fazendo com a universidade, é justamente a preservação da memória do ser, né? Então, quando eles vão estudar experiências com médiuns, quando essa pessoa que se faz presente, eles conseguem detectar a personalidade da pessoa, que é o caráter, e a memória, né? Perfeito. E isso faz muito sentido nessa questão que a gente aprende do karma como um software, né? Então, se você volta com essa vida, você tem ali o mesmo software, digamos, né? Você traz essas informações de volta. A diferença é que, para a maioria das pessoas, ela não é consciente, né? Então, às vezes você tem um pavor de alguma coisa e não tem explicação. É porque alguma coisa tá no seu software, alguma coisa que você não sabe explicar. Né? Pra galera da informática é que você vem com o software com a memória ROM, mas a memória RAM totalmente apagada. É, como se fosse isso, né? E tem evidências científicas, né, a respeito disso, né? Eles pegaram um ratinho e passaram o cheiro de uma flor para esse ratinho, não lembro qual flor, aí dava um choque. E aí, toda vez que o ratinho sentia esse cheiro, ele já corria, porque ia sinal de que havia choque. E aí, as próximas gerações desse ratinho sentiam o cheiro e corriam, mesmo sem conhecer, nunca ter tido contato com uma memória ancestral. É uma memória ancestral que vai ficando ali no nosso DNA de alguma forma, né? Mas esse assunto é... Não, eu tava querendo, assim... Eu tava pensando aqui, cara, e você abriu uma chave pra gente aqui, pelo menos pra mim, eu não sei... A gente tem muita essa energia, né? A gente tem trazido muita gente, muito especialista aqui na área. Muito catedrático, muito professor. A gente faz questão disso, né? Uhum. Eu fico ali na rede social procurando quem é a voz, quem é a pessoa que pode representar... Uma autoridade, uma autoridade, né? Uhum. Talvez a gente possa começar a mesclar com comuns que passem, que experienciem. Sim. Porque... Exato, assim, eu também pensei nisso, assim, é uma abertura que é uma conversa, por exemplo, os livros do Douglas devem ser... A gente não teve a oportunidade de ler ainda. Nem aprofundou sobre eles. Sobre os livros, mas é uma experiência. Experiência, ela é rica. Inclusive... Não é um estudo, é uma experiência. Isso. Eu tive experiência... Viveu, né? Eu tive experiência com 2 naves também. Conta aí pra gente. Ufologia. Eu tive que estudar ufologia e fui num evento ufológico aqui no bairro da Tijuca, da Gnose Brasil. Procurei um palestrante e contei para ele minha experiência e falou, fala no público aí. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Isso daí que você viveu, eu vou responder em público. Aí começou a palestra e levantei a mão. E falei, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu já conversei com o senhor, só que o senhor pediu para expor aqui para o pessoal aqui. Eu me vi dentro de uma nave com a Vitória. E a Vitória estava toda de branco, pura energia, corpo de energia. Não era corpo físico, era pura energia. O rosto era outro e eu também estava lá como energia, meu corpo energia. E eu não via todo o meu corpo. Mas eu estava nessa nave e haviam outros seres com ela. A nave toda iluminada, mas tudo era energia. A mesa de energia, tudo energia. Arquétipos, mas tudo de energia, né? Aí ele foi e falou, você foi convidado. Convidado por ela numa dimensão superior. Dimensão superior em que sentido? Você foi no futuro. Essas naves, esses tipos de seres, eles vêm do futuro para o passado. Então estamos no passado e falou, sim, nós estamos no passado. Essa dimensão aqui é primitiva. Aí eu falei, tem sentido. Comecei a analisar, porque o que eu via lá era tudo energia. Só que não tinha celular de energia, eles falavam por telepatia, era tudo... O sutil. O sutil. Aí depois tive uma outra experiência com ela, numa cidade com carros voadores, eu entrava dentro do carro, né? Aí eu deitava no carro e olhava para cima.
Aí eu falava, eu quero ir para Minas Gerais. Aí o carro, sim, senhor. Aí o carro subia assim, ia embora. Carros voando para tudo que é lugar, né? E a E aí? Vitória do meu lado. Dormindo ou acordado? Ou como é que era? Não, eu estava consciente. Mas eu estava lá. E como é se colocar consciente? Eu Então, sabia que o pra meu nossa corpo estava audiência. no corpo. Isso, para nossa audiência. Sabia que o meu corpo estava na cama e eu estava num universo paralelo. Tá, para nossa audiência, quando você... Isso que eu quero perguntar. Quando você volta para tua consciência, para o teu momento aqui, do teu corpo, você você tem plena consciência de que tudo que acontecia no seu redor você sabia que estava acontecendo, Exatamente. mas que estava lá. Exatamente. Diferente de um estágio de sono, em que você não tem noção de nada que está acontecendo aqui no teu entorno do teu corpo. Sim. E você está vivendo uma outra história mental. Exatamente. Eu tenho consciência de tudo. Tanto que está acontecendo lá, como está acontecendo aqui. Sabe uma coisa que o Douglas comentou que me caiu a ficha agora? Tem um documentário no Netflix agora bem recente sobre OVNIs, muito bem feito o documentário, super sério. Muito bem feito, vale muito a pena ver. E eles têm muitas evidências de aparição desses veículos não identificados, objetos não identificados, em desastres nucleares. Então, todos os desastres nucleares que já aconteceram no mundo, se tem documentos em que eles percebem a presença. Você falou isso comigo. Então, faz muito sentido essa questão de ligar o futuro com... Porque para você preservar o futuro, você não pode destruir... Aí você vem aqui para resolver um tem problema, um BO aqui. lá no passado. Vai lá. Porque Mas senão... é exatamente isso que ela me explicou. É voltar do futuro ao passado para resolver aqui as coisas, para que lá continue tudo bem. A gente tem um episódio do Elefante na Neblina, em que ele conta, um piloto da Marinha Americana, fala que uma determinada região ali do oeste ali dos Estados Unidos, ele voava ali no mar, né, com um determinado jato. E esse jato teve uma mudança de equipamento. Um upgrade no radar. Uhum. E aí ele voou pela mesma região que ele passava e de repente ele começou a ver bolas, esferas, flutuando em cima do mar, fazendo alguma coisa e apontando nesse radar. No novo, no 5D, né? Uhum. Saído do 3D para o 5D. E aí ele não sabia o que fazer, comunicou com a torre não está vendo nada, ele volta, tremendo todo, né, filho? E vai lá para dentro da sala de reunião, de pós-voo, e começa a relatar isso. Então, o que existe no nosso entorno, né? Em que a gente está com aquele radar 3D e não está percebendo, e quando a gente faz uma mudança de software ali, a gente começa a perceber o sutil, né, que está no nosso entorno, né? Então, esse lugar que eu estava era uma cidade flutuante, os prédios tudo flutuante, não havia chão, e os carros tudo voando. Tinha a linha, a pista era toda invisível, né? E o meu carro era totalmente digital. Eu olhava tudo lá de fora, transparente. Eu comandava só por voz. E nesse lugar eu era uma criança, loira, de olhos verdes. Eita! Aproximadamente 8 anos de idade. E o que era isso? Era um outro universo? Uma outra universo, vida? Universo paralelo. Como eu também tive uma experiência que eu fui em 3024. Eita, abriu um outro frame. Uma outra janelinha e... Exatamente. Eu estava num lugar onde haviam diversos prédios, as pessoas tudo tranquila, muita paz, muita tranquilidade. Pessoas vivendo mais alegres, conscientes, felizes. A nave me deixava lá e os seres falavam, fica aí que você tem um trabalho aí, sabe o que vai fazer, depois a gente vem te buscar. Eu estava consciente dessa experiência. Então você, como universalista, você tanto acredita na possibilidade de fazer viagens astrais ou de planos para o passado, vidas passadas, quanto de projeção para o futuro? Exatamente. Eu vi num
no século 23, que quase não haviam mais casas na superfície da Terra. Haviam várias cidades. Eu vi um nível de 10 cidades de profundidade, com elevadores, escada rolante. Tudo que funciona aqui funcionando no fundo da Terra. Né? Eita, então vai dar ruim alguma coisa aí. E na Terra eu via muitas placas tectônicas que recebiam a energia do Sol e jogavam para o fundo das cidades. Nas cidades subterrâneas, eu lembro que teve uma parte que eu visitei, parecia que tu olhava o céu que era de verdade, mas não era o céu. Era tudo montado, criado. Eita, então vai dar ruim. Não quero nem saber disso agora. Não. Vamos entrar no texto final do programa, meu irmão. Essa aí eu não quero ver, não. Só em filme. Deixa pra lá. Mas a Terra estava mais vazia. Muito mais vazia. A tendência, dizem que a tendência é essa, né? Estava muito mais vazia. Mas haviam carros, voadores, isso tudo havia. Matrix. Não. Eu posso dizer que hoje eu controlo a Matrix. Eita, entramos num assunto que vai vir um outro podcast aí. Vamos falar o seguinte, meu amigo Douglas Cavalcante, meu convidado especial. Gratidão. Que abrilhantou muito aqui a nossa história, a história desse programa, né, irmão? Mudou percurso. Ó, a sua vinda aqui, tenho certeza que vai mudar percurso do programa. Eu queria... Você já falou aí, você é um cara que sabe fazer o merchan aí, mas eu queria, de novo, para nossa audiência, para quem não pegou, como que te acha na rede, como é que compra teus livros, e me diz o que vem por aí. Eu vi que você está fazendo gnose, você está fazendo palestra sobre o amor. Conta um pouquinho aí, como é que está aí a tua vida aí nesse sentido? Bem, antes de eu compartilhar essa experiência, se eu dissesse para você que nós estamos dentro de um sonho. É hermético, né? Caibalion, pô. Caibalion é isso, né? E que nós retornaremos ao nosso verdadeiro eu. Hermético. Vamos recordar de toda essa experiência aqui. E quando eu levantar, eu falo, meu Deus, não volto mais. Tá entediado, eu quero voltar agora. Conta aí pra gente, como é que a galera te acha na rede, o gospel, todos os canais aí. Vocês vão me achar no canal, eu retornei ao canal Projeto Vitória Cristina. Foi um canal que eu comecei e tive que dar uma estacionada. Muita pressão, né, de outros seres aliens, que você começa a trazer o despertar na profundidade, então tem seres que não querem que você tire o véu. Você começa a tirar o véu, e eu tive que dar uma estacionada. Falei, vou parar, né? Porque a pressão era grande. A um ponto de um podcast que eu ia fazer com um ufologista e entrar num assunto bem profundo de ufologia e parar tudo na casa dele e parar tudo na minha casa. E depois a gente retomar de novo e parar tudo na minha casa e na casa dele também. Tamo bem, irmão. Pelo menos liberaram aqui. Mas tem a galera que vem aqui que protege a gente, tá? Depois com certeza. A gente fica amigo de uma galera potente aqui, né, irmão? Exatamente. E a galera vai lá e fala, olha só, tamo aqui, exatamente. Tamo aqui com vocês. Exatamente. A energia é boa, a egrégora é muito maravilhosa desse programa. Isso a gente tem que agradecer. É egrégora, é isso aí, é egrégora. Vocês vão me encontrar no Projeto Vitória Cristina no YouTube, me encontram no Kawaii, né? No Quai, como Douglas Eu Superior. No Facebook me acham como douglasgospel@gmail.com, que é o Douglas Cavalcante, vai ver lá o meu nome lá. Me acham também no Google, se colocar no Google Livro Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante, vai me achar lá. Aí vai vir e o todas Instagram? As informações. Instagram, você me acha ali como Douglas Eu Superior. Você me acha no Instagram. A gente pede sempre para falar, porque quem tá ouvindo no Spotify depois vai lá e busca, né? Mas para quem tá vendo a gente no YouTube, tá tudo aqui na descrição do canal para facilitar a vida do pessoal e encontrar você.
pronto para servir. Eu queria te pedir um favor, Douglas. Será que eu vou abrir um portal aqui agora? Vou embora. Não, fica mais, irmão. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa que tem café hoje. Boa. Você poderia passar uma mensagem inspiradora para encorajar pessoas que estão passando por situações parecidas com as que passaram, né? Ou que passaram, a superar esse tipo de adversidade? O que você pode deixar aí de mensagem? Vou deixar duas ferramentas fundamentais. Primeiro, autoconhecimento. Se você não souber quem você é, não vai conseguir superar e suportar. Segunda ferramenta fundamental, equilíbrio. Que através dele você vai ter uma vida totalmente equilibrada. Boa, equilíbrio para ter uma vida equilibrada. Irmão, exatamente. Dá aquele recadinho pra gente. Pessoal, você que esteve até aqui com a gente, não deixou seu like ainda, dá um curtir, porque é bem legal que o YouTube vai ajudar a entregar mais esse conteúdo. Depois também dá um feedback pra gente do que você achou dessa conversa, desse programa. Faz aqui seus comentários. Pode deixar também os comentários no Spotify, se você tiver com o aplicativo ou celular. E muito obrigado, né, por ter ficado aqui com essa conversa tão boa e tão importante com esse convidado muito especial, que foi o Douglas, nosso brother agora, né? Obrigado, tá, Douglas? De coração pela sua estada aqui, pela sua disponibilidade, por vir preparado, documentado, por ser didático. Legal, né? Ele trouxe todas as provas aqui, se duvidar. Não tem como duvidar. E galera, esse foi mais um episódio do podcast Neosap maravilhoso. Com um convidado mais que especial, que trouxe uma história de vida rica e que deixa essa mensagem pra gente. De superação das adversidades, de experienciar a vida, de autoconhecimento e equilíbrio. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Um beijo em todos. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas. Valeu, obrigado, brother. Redentor. Um beijo, galera. Beijo. Gratidão. Gratidão.